Desde tempos imemoriais, a morte tem sido o destino inevitável que todos compartilhamos, sendo uma jornada pela qual todos nós passamos. Mas não para esses três homens. A Bíblia Sagrada revela histórias surpreendentes. Prepare-se, pois você está prestes a conhecer a história dos três homens da Bíblia que nunca passaram pela morte natural. Entre eles, o homem que foi levado diretamente pela divindade suprema de Deus. E o primeiro deles é Enoque. A linhagem familiar de Enoque é mencionada no Antigo Testamento da Bíblia, mais especificamente no livro de Gênesis, capítulo 5. Enoque é o sétimo da linhagem sagrada que se inicia com Adão. Seu pai, Jarede, filho de Maalalei, viveu por 962 anos e morreu de causas naturais, assim como todos os seus ancestrais. E então veio Enoque, o homem conhecido por andar com Deus por 300 anos e depois ser levado por ele aos céus. A história de Enoque na Bíblia se inicia em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Um grande marco de sua vida foi aos 65 anos, com o nascimento de seu filho Matusalém. Esta passagem descreve Enoque como alguém que andou com Deus e foi levado por Deus sem experimentar a morte. Apesar de ser uma passagem curta, ela gerou muitas interpretações e especulações ao longo dos séculos. No entanto, é importante dizer que há um livro apócrifo chamado O Livro de Enoque, que não faz parte da Bíblia aceita pela maioria das tradições judaicas e cristãs, mas que fornece uma narrativa mais elaborada sobre a vida de Enoque. E assim, o livro de Enoque expande a história, descrevendo todas as visões de Enoque sobre o céu, o inferno e eventos apocalípticos durante o período em que andou com Deus. Ele também inclui detalhes sobre os anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, e suas interações que quase destruíram toda a humanidade. Assim como está em Gênesis, Enoque viveu até os 365 anos, quando a luz celestial dos céus desceu sobre a terra e levou Enoque para a divindade suprema, sendo o primeiro homem a não ter experimentado a morte. Seu filho Matusalém, segundo a Bíblia, foi o homem que viveu por mais tempo na terra, chegando aos 969 anos até a sua morte. O segundo deles é o profeta Elias. Os milagres e as grandes obras feitas pela divindade suprema de Deus não param em Enoque. Elias, o profeta, também foi enviado por Deus para cumprir o grande propósito de ungir seus sucessores. A história do profeta é narrada em 1 Reis, capítulos 17 a 19, e 2 Reis, capítulos 1 e 2. Elias, um profeta de Deus, aparece pela primeira vez anunciando uma seca sobre Israel como resultado da apostasia do rei Acabe e da rainha Jezabel. Acabe era o rei de Israel e governou por um período de cerca de 22 anos. Reconhecido como o homem que fez o que era mal aos olhos de Deus, mas sua esposa Jezabel é vista e lembrada como uma influência ainda mais maligna em seu reinado. Jezabel era uma princesa fenícia e se tornou rainha de Israel por meio de seu casamento com o rei Acabe. Ela é notória na Bíblia Sagrada por sua influência negativa e seu papel na promoção da adoração a Baal em Israel. Jezabel era uma seguidora dedicada de Baal e perseguiu implacavelmente os profetas de Deus, muitas vezes ordenando sua execução. Juntos, Jezabel e Acabe formam um casal real que se afastou dos caminhos de Deus, promovendo a adoração a ídolos e perseguindo aqueles que adoravam o Deus verdadeiro. E assim nasce o verdadeiro propósito de Elias. Deus direciona Elias a se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde os corvos trazem pão e carne para alimentá-lo. E então, Deus o envia a Sarepta, onde uma viúva generosa fornece a ele comida milagrosamente durante a seca. Em 1 Reis, capítulo 18, um grande sinal de Deus estava prestes a acontecer no desafio do Monte Carmelo. Elias retorna a Acabe
E há um confronto dramático no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal. Elias desafia os profetas de Baal a invocarem seu Deus para acender um sacrifício. Após horas de invocação infrutífera, Elias ora a Deus e fogo desce do céu, consumindo o sacrifício. Isso leva o povo a reconhecer o Deus de Elias como o verdadeiro Deus, e assim uma grande obra é realizada em seu nome. Após a vitória no Monte Carmelo, Elias é ameaçado de morte pela rainha Jezabel e ele foge para o deserto. Desencorajado, ele pede a Deus para tirar sua vida, mas Deus o alimenta miraculosamente. Elias é instruído a ir ao Monte Horebe, onde Deus se revela a ele de maneiras suaves, não no vento, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Deus reafirma seu propósito para Elias e o comissiona a ungir sucessores, e chega o momento. Chega o momento em que Elias deve partir da terra. Ele viaja com Eliseu, seu sucessor designado, e juntos cruzam o Jordão. Elias pergunta a Eliseu o que ele deseja como herança espiritual, e Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Pouco tempo depois, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, desce do céu e separa Elias de Eliseu. Elias é levado ao céu num redemoinho pela divindade suprema, enquanto seu manto cai sobre Eliseu. Essa ascensão é um evento milagroso e único na narrativa bíblica. E assim, o segundo homem é levado por Deus sem ter experimentado a morte como a conhecemos. Porém, o mais misterioso deles você irá conhecer agora. O terceiro homem é Melquisedeque. Melquisedeque é um dos homens mais misteriosos e enigmáticos mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente nos livros de Gênesis e no livro de Hebreus no Novo Testamento. A falta de relatos sobre Melquisedeque trouxe espaço para muitas interpretações e especulações sobre a sua vida. O primeiro relato em seu nome vem em Gênesis, assim como está no capítulo 14, versículos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tua mão. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque é descrito como rei de Salém, mais tarde identificado como Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, e alguém a quem Abraão prestou homenagem, inclusive dando-lhe o dízimo. O livro de Hebreus revela a singularidade de Melquisedeque, mencionando que ele não tinha genealogia registrada, não tinha princípio de dias, nem fim de existência, tornando-o semelhante ao Filho de Deus. Assim como está em Hebreus capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre, tornando-se o terceiro homem a não ter experimentado a morte, e o seu fim segue sendo um grande mistério, pois assim como está na Bíblia Sagrada, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. A história dos três homens que nunca passaram pela morte revelam a divindade de Deus. A morte é o caminho natural para todos, mas esse não é o fim de tudo. O relato do arrebatamento revela o grande momento em que todos que morreram e viveram em Cristo serão levados aos céus. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, o relato sobre o arrebatamento é dito: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se você ficou fascinado pela história dos três homens da Bíblia que nunca morreram e deseja mais conteúdo envolvendo as narrativas bíblicas,
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as próximas histórias. Deixe seu like se essa jornada pelos milagres e intervenções divinas de Deus despertaram a sua curiosidade. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e diga qual a próxima história bíblica que você gostaria de explorar conosco, e que a busca pelo conhecimento e a compreensão das histórias sagradas continuem a iluminar o seu caminho. Até breve!